Seja muito bem-vindo a esse episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelo programa Madrugada Astral, Rádio Vibe Mundial e Astral TV, São Paulo e Campinas. Hoje eu recebo aqui no programa uma pessoa que vai trazer um conteúdo maravilhoso. Então, para tudo que você está fazendo e vem ouvir a Drica Gomes. Seja muito bem-vinda, Drica. Eu que agradeço, Cláudia. Fico muito feliz pelo convite. Gratidão por estar aqui no seu espaço e conversar com você e com seu público maravilhoso também. Que legal! Olha o que ela faz. Ela é neurocientista, psicanalista, hipnoterapeuta, astróloga e pesquisadora da neurociência musical. Ela é criadora do curso Sonoramente, autora do livro Coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Também tem uma terapia de jornada da alma em que une hipnose a todas essas terapias. Hoje nós vamos falar como o cérebro reage ao estímulo musical. E ninguém melhor do que ela, que é especialista para falar sobre o assunto. Drica, conta pra gente. Como é que a música atua no cérebro em nível neurocientífico, especificamente em relação às emoções e à memória? Pois é, a música, ela é algo fantástico e incrível. Nós primeiro precisamos entender que a música, ela é onda, né? É onda, é vibração. Quando nós falamos de vibração, nós estamos falando de frequência. Fala olhando para aquela câmera ali, para os nossos seguidores te ouvirem melhor e te verem melhor. Coisa de lobo mau, né? Tá. É, lobo mau que fala isso. Então, vamos lá. Ok. Explica pra gente. Ok, então música é frequência. Se música é frequência, ela vai vibrar em ondas. Essas ondas, elas vão atuar no nosso cérebro, começando pelos nossos ouvidos. Então a música ela vai entrar pelo nosso ouvido, lá onde nós temos um pedacinho ali dentro que parece uma conchinha, que é chamada cóclea, lá dentro do nosso ouvido. Quando o som chega ali naquela parte, dentro do ouvido, lá dentro existem como se fossem pelinhos, pequenos pelinhos. Esses pelinhos, eles vão transformar a música em sinais elétricos. Olha que coisa bonita. Esses sinais elétricos, eles são enviados para todo o nosso cérebro. É como se o nosso cérebro, ele se acendesse, sabe? Fogos de artifício começam a vibrar Que legal, no cérebro. ele começa a fazer mais sinapse. Ele Exato. sente aquele arrepio no corpo, né? Porque Isso. você falou da questão elétrica, né? Exatamente. Que legal. Então, vai promovendo dentro do cérebro várias reações. Então, quais são elas que você pode citar? Desde essa que você falou de arrepio, né? Quando esses arrepios acontecem, é porque esses sinais elétricos chegaram lá na amígdala cerebral. A nossa amígdala cerebral, ela é responsável por nos conectar com emoções fortes. Sejam essas emoções de grande impacto emocional que causam aquela vontade de chorar. Ah, eu sou terrível para ouvir música Né? assim. Quando eu ouço uma música que me traz uma memória afetiva, ou que eu recordo alguma coisa interessante, ou que realmente toca, é como se me paralisasse naquele momento, Não é? né? É impressionante, porque eu sinto até, parece que mexe no meu chakra cardíaco, no meu coração, e eu fico sem Sim. ação e eu me entrego àquela emoção. Muitas vezes eu acabo chorando, né, de ouvir aquela música. E para quem nunca sentiu isso, né, porque a música ela é totalmente emocional, ela não é subjetiva, Exato. embora ela não seja concreta, porque a gente não consegue ver, a gente consegue ouvir. Sim. Então é extremamente importante a gente poder gerenciar o que a gente ouve. Exato. E a música ela tem frequência sonora, você fala bastante aí de frequência. Como é que essas diferentes frequências, elas podem impactar o nosso cérebro emocional e trazer mais saúde mental ou menos saúde mental para a gente? Pois é, aí tem que entrar aquelas questões que são emocionais nossas, né? Então, quando você sente que tem uma música que te alegra, porque tem músicas que nos alegram, que nos motivam, que faz você ter vontade de fazer as coisas. Eu mesma, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa em casa, uma faxina, uma limpeza, coloco uma música que me movimente, né? Tem que me trazer o impacto. Você trouxe uma questão legal aí, porque na Segunda Guerra, os caças americanos, para eles poderem
fazer o que eles precisavam fazer, que era contra-atacar os navios e os aviões dos inimigos, eles usavam rock, né? Pois é. O rock tem adrenalina pura na Total. veia, né? Exato. E quando a gente vai desempenhar uma função em casa, né? Se você colocar uma meditação para fazer limpeza, não rola, né, Não, Drica? porque vai dar sono. Por quê? Músicas lentas, elas não vão ativar a nossa adrenalina. Elas vão ativar serotonina. Serotonina vai fazer com que você relaxe. Sensação de paz, de mais relaxamento, Isso. de bem-estar. Você quer né? se Você quer um recolher, colinho, você vai né? querer tomar um chá quente. Né? Você vai querer tomar um chá quente, ficar ali, se tiver friozinho, debaixo do cobertor. Aí tá tão bom aqui. Serotonina, né? E dopamina também, né? Que é aquele prazer de ficar ali no bem bom, no gostosinho. Mas quem quer movimento na vida, se você tá querendo mais agitação, mais atitude, tem que ser músicas com batidas. As Então. batidas mais impactantes. Me perguntam muito, né, em função da minha graduação em música, quais são as músicas ideais para estudar? Uhum. Porque algumas geram mais criatividade, né? Elas despertam mais criatividade na pessoa, e outras mais foco. Então, Sim. quando você está estudando para o vestibular ou você está estudando para uma qualificação dentro da sua área, quais são as músicas que não interferem no estudo, mas que estimulam a criatividade, o foco, a concentração? Pois é, aí eu já vou partir para músicas clássicas. Ai, eu adoro. Eu amo também música clássica. É porque elas ativam muito o nosso cérebro em camadas mais profundas, principalmente lá no hipocampo, que é a área do nosso cérebro responsável por guardar memórias, para que a gente consiga ter as memórias ali armazenadas e lembrar no momento certo, na hora certa daquilo que a gente estudou. Então, assim, música clássica. Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de música clássica. Mas tem vários movimentos, né? E tem Sim. vários estilos diferentes. A gente Tem. não pode querer ouvir Beethoven numa hora em que a pessoa está estudando para ter foco e concentração. Exato. Então, dentro da música clássica, a gente separa aí as eras. E quais são esses autores, esses compositores ou as eras que você indica para que a pessoa possa ouvir? Então, você falou de Beethoven. Eu vou te contradizer em uma coisinha de Beethoven. Porque a Quinta Sinfonia de É Beethoven, maravilhosa. ela é fantástica, tá? Para estudar. É fantástica para você memorizar. Porque o ritmo dela, toda a matemática, tem uma matemática fantástica nela, né? Ela Então, tem, vai e ele ajudar várias áreas do cérebro. ele resgata essa memória celular várias vezes durante a música, né? Então, Exato. ele vai e volta nesse movimento de expansão e contração da música. Isso. E ele vai trazendo exatamente isso. Eu falo de Beethoven porque tem pessoas que são mais agitadas. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para me concentrar. Uhum. Mas quem é aquela pessoa que passa aquele mosquitinho do lado e já vai atrás do mosquitinho, ela não pode ouvir Aí não, Beethoven. aí não. Aí são aqueles até mesmo que tem TDAH, né? Uhum, Então, TDAH, pessoas autismo. com TDAH, eu trato muitas pessoas com TDAH que têm essa dificuldade de concentração. E aí, as músicas, por incrível que pareça, tem muita música pop atual, hoje em dia, que elas auxiliam bastante nessa questão da concentração, por conta das batidas e dos ritmos dessas músicas. Existe 8D, músicas em 8D. Adoro, adoro, né? São maravilhosas. Essas, para quem tem TDAH e falta de foco, elas são maravilhosas. Para quem não sabe o que é música em 8D, essas músicas elas são compactadas, né, para as pessoas ouvirem com os fones de ouvido, porque ela trabalha várias localizações do cérebro ao mesmo Isso. tempo, né? E como as bineurais também, né? Uma hora no ouvido esquerdo, outra hora no ouvido direito e vai Isso. migrando, né? Então, explica um pouquinho sobre a música em 8D, para que os nossos ouvintes possam entender melhor. Ok. As músicas em 8D, como a Cláudia bem falou, né, ela trabalha com várias áreas do cérebro, porque dá a percepção do som espacial. É como se você estivesse realmente dentro de um local onde a música está acontecendo ao seu redor, né? E tem muitas pessoas que relatam que sentem a música vibrar no cérebro, e isso é verdade, isso acontece.
com essas músicas 8D, você vai sentindo como se estivesse fazendo ondas assim dentro da cabeça. É uma coisa muito interessante. É muito legal Muito. isso, E é né? gostoso, porque vai despertando várias áreas do cérebro, inclusive do foco, que é fundamental para quem quer aprender, para quem quer estudar. E a parte, como eu falei, da memória, elas ficam super ativadas. Então, existem já estudos que mostram que essas áreas do cérebro, elas superativam no momento que elas estão ali rodando, que a pessoa está ouvindo. Então, o aprendizado é melhor e a absorção da memória também é muito melhor. Eu gosto muito de estudar ouvindo essas músicas, porque é como se eu também uso a meditação, né, com as músicas, é como se fosse um bálsamo para mim naquele momento em que eu preciso recuperar os meus estímulos auditivos, visuais, a minha cognição, ou às vezes em função de cansaço, ou de falar sobre assuntos diferentes o dia todo, Sim. porque eu trabalho com uma agência de comunicação e imprensa em que os clientes e os assuntos eles são diferentes, né? Então eu preciso muitas vezes me recuperar de um estresse, de um assunto, não de uma reunião, porque quando a gente ama o que a gente faz é mais difícil se estressar. Independente disso, tem alguns assuntos que são mais pesados, né? Tem. Então eu uso muito para isso. E eu sei que você tem um curso, né? E eu acredito que as pessoas estejam muito curiosas em relação a isso. Como que você transborda esse seu conhecimento? E é por meio do seu curso Sonoramente que você aborda a neuroplasticidade. Exato. Então, explica como o som ele pode realmente reprogramar o cérebro. Eu adoro esse assunto. Pois é, reprogramação mental é maravilhosa mesmo. Então, no meu curso, que se chama Sonoramente, é onde eu ensino as pessoas a neurociência da música. Porque como as pessoas veem, né, lá no meu Instagram, por exemplo, eu falo de música e neurociência o tempo todo, né? O que aquela música, aquela frequência faz no cérebro da pessoa, você aí que está ouvindo, como é que aquilo vai emanar em você. Então, as pessoas passaram a me pedir, eu quero saber, eu quero entender mais, eu quero aprender. Então, eu montei um curso onde eu ensino a neurociência da música e a neuroplasticidade também. Porque, assim, toda música, no fundo, ela promove uma neuroplasticidade. Porque os neurônios, eles vão estar ali, de alguma maneira, interagindo com a informação que a música traz. Então, a neuroplasticidade, ela vai acontecendo. E, então, ali eu explico como é que isso se processa no cérebro, quais são as áreas que são alcançadas, que tipo de emoção traz, como é que você pode usar isso na sua vida em determinados momentos, seja para relaxar, seja para ter mais energia, seja para depressão, para ansiedade. Tudo isso está explicadinho lá no Sonoramente. Então, ele é voltado para isso. Que legal, porque a neuroplasticidade, ela é muito prática, né? Imagina você que você está andando por um caminho hoje para voltar para sua casa. Amanhã você decide fazer outro caminho. A partir do momento que o cérebro ele aprende esses caminhos, ele começa a atuar com mais velocidade de resposta, né? Então as suas decisões elas também são mais assertivas, Exatamente. né? E a neuroplasticidade, ela é a musculação do cérebro, né? Você vai treinando até que você começa a desenvolver melhor o seu pensamento, seu raciocínio, as suas decisões assertivas, as suas tomadas de decisão, né? Que elas são baseadas em razão, né? E não só em emoção. Exato. Né? Até interessante colocar aqui, foi algo que hoje mesmo um paciente meu me perguntou. Falou assim, então eu tenho que ouvir sempre essas frequências para eu ficar bem? Eu vou ficar dependente de frequência? Aí que tá. Não, não. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, exatamente. Quanto mais você ouvir aquela frequência, ela vai estar reprogramando o teu cérebro para que você vibre de acordo com aquilo que a frequência está promovendo. A gente atrai o que a gente vibra. Então, você quer uma carreira sólida, você quer ser reconhecido, você quer pessoas melhores em torno de você, começa a vibrar em outra frequência. E a música, com essas sequências sonoras, ela ajuda você exatamente a fazer isso. Porque você reprograma a sua vibração, né? Exato.
Quais são os efeitos comprovados do uso das frequências específicas no alívio da ansiedade e depressão que você trouxe aí anteriormente? Pois é, então existem vários estudos já. Se você for lá buscar no PubMed, né, lá no Google, Que são as publicações as médicas, né? publicações Artigos médicas, científicos. exato. Vai buscar lá e você vai ver a quantidade de pesquisas que já existem com relatos assim extraordinários da frequência, do som e da música para Alzheimer, para autismo, para problemas neurológicos que hoje ainda a ciência está buscando uma solução, tentando encontrar um caminho. A música ela já faz o caminho. A música ela já encontra a passagem. Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que a palavra não alcança, a música chega lá. Ela complementa de uma maneira em que ela acolhe, né? Ela transborda, né, toda aquela emoção, né? E nós Isso. somos seres orgânicos, né? O nosso som, o nosso corpo ele vibra de acordo com o som, né? E isso vem desde a ancestralidade. Desde sempre. Se você for olhar lá na Bíblia, né? Lá na Bíblia diz assim: tudo se deu a partir do som. Tudo começou Exatamente. a partir do som, né? Houve uma voz. A voz é o som. Som, ele é o que traz toda a materialidade para nossa vida. Porque se você for prestar atenção na vibração que o som faz, cria geometria. O som, ele cria a geometria das coisas. E a partir da geometria vem o mundo da matéria. Eu vou trazer um exemplo aqui. Você que tem um pet em casa, né? Você fala com seu cachorrinho, ai, gostosinho da mamãe, olha que coisinha mais linda. Ele já vem abanando o rabinho. Já. Porque ele sabe que você está recheada de carinho para dar para ele muito abraço, muito amor, muita atenção. Agora, se você fala, quem foi que fez isso aqui? Ele já sai correndo. É. Porque o som está alcançando ele antes dele ver a nossa imagem e ele já sabe o que ele vai encontrar quando ele chegar lá, né? Isso. É, ele nem precisa entender, que já, a mensagem já vai. Né? Então o som chega antes. É gostoso chega isso. antes de qualquer compreensão. É gostoso a ele chega. gente vivenciar isso, né? É impressionante. Tem alguma frequência de música que seja cientificamente comprovada que ela é mais eficaz para aumentar o foco e a criatividade? Tem 741 Hz. Uau, olha, que ela já trouxe 741 Hz. O que ela faz? Ela é como se colocasse em ordem o nosso cérebro, essa frequência. Ela coloca em ordem, sabe aqueles dias que você está muito cansado, estressado, um monte de coisa aconteceu na sua vida e tudo que você está querendo é paz. É essa frequência. Não vai fazer você esquecer do problema, mas vai deixar você num estado organizado onde você consegue encontrar a solução. Que a neuroplasticidade lá Exato. atrás, né? Quando você está treinando, já vem te ajudando a fazer isso, né? Exato. Você também atua no seu espaço, na sua clínica, com outras terapias, como a hipnose, a astrologia, a psicanálise. E você também tem a terapia Jornada de Alma, né? Como que a música e o som, eles potencializam esse processo terapêutico? Pois é, a jornada da alma, o nome que eu dei para esse Lindo meu processo nome, terapêutico. Porque é uma jornada da alma mesmo, onde a hipnose dá as mãos para a música e por ali eu alcanço camadas mais profundas do subconsciente da pessoa que está lá comigo, né? Então é para cuidar de traumas, depressão, ansiedade, crenças limitantes. Então, conhecendo já a frequência certa para aquela situação, eu já aplico as técnicas da hipnose com a frequência. Então, você alcançando essas destrava, camadas. é como se você destravasse essa porta para poder encontrar qual é o trauma, a crença limitante, Isso. a fobia que a pessoa tem, para você trazer isso para fora. Isso. E é como se a música fosse um lubrificante para essa chave entrar melhor, sabe? Ah, que delícia. Então, ela abre melhor ali o caminho com a música. Que gostoso isso, né? E uma ajuda. terapia que desperta a curiosidade, né? Porque a hipnose por si só já desperta
o interesse das pessoas, né? Isso, tem muitas dúvidas, né? As pessoas perguntam, mas será que eu volto de lá? Para onde que eu vou? Imagina Né? você, né? Que você vai ficar lá no consultório É, ou que vai começar a fazer coisas, como a gente vê nos filmes, né? Que a pessoa passa por uma sessão de hipnose, volta de lá, porque acessou as memórias passadas, às vezes, né? Ela volta de sim. lá assumindo a personalidade passada, né? Então, mas aí que tem muita ficção no meio, né? Então as É pessoas exatamente precisam isso, né? tomar cuidado com isso, que tem muita ficção, muita fantasia. E você pauta a sua terapia em cima de pesquisas, né? Quais são as ondas cerebrais, alfa, beta, gama, que você utiliza e que são mais facilmente moduladas pelo som para que você possa trazer para a vida do seu paciente, Uhum. influenciá-la de maneira positiva e atingir os resultados que você fala? Pois é, as ondas tetas são as principais. O que que a onda teta faz? Como ela vibra? A onda teta, ela vai estar. A onda teta é assim, quando você está em um estado de sono, tá? Só para exemplificar, ficar bem claro. Então, é quando a pessoa está naquele sono, está quase dormindo, aquele soninho gostoso, você já está em ondas teta. Esse é o estado perfeito, é nesse estado que com a hipnose eu costumo deixar os meus pacientes para fazer a sessão, né? E tem outros estados também. O estado alfa, assim, a pessoa já está consciente, eu também faço hipnose consciente. A pessoa está ali consciente, alerta, mas existem gatilhos que são colocados, E enquanto a você pessoa está alerta. Então, aí a pessoa passa por isso com você. Ela leva algum exercício para casa para ela continuar desenvolvendo o que você sugere? Leva, Isso é leva, importante, né? leva, Porque você tem sempre que tem. continuar treinando em casa, né? Até para atingir Sim, o resultado, isso, porque é né? repetição, né? Aham. Então, o cérebro, ele aprende com repetição. Então, todo mundo sai com lição de casa. Ai, que Para a delícia. semana, e quando chega na próxima sessão, eu falei, fez a lição? Se fez, eu já sei logo de cara, porque eu já percebo a mudança na pessoa. Porque a pessoa muda, muda O semblante, brilho nos muda a olhos, energia, né? Até a cor da pele muda, né? Porque quando você está muda. irritado demais, a pele fica avermelhada, né? E É, você está tranquila, a pele fica mais branquinha, mais suave, né? isso. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Estou Que amando pena. conversar com você, isso é maravilhoso. Que Quero te bom. convidar para voltar aqui, para que a Olha. gente possa falar mais especificamente do som e como que o som atua nas doenças e como que a gente pode destravar isso nos chakras. Uhum, Você que topa o legal. desafio? Topo, claro, super topo. A E gente, aí, a gente a pode gente até faz um. fazer O quê? Qual é a sua uma, ideia? uma vivência com vocês que vão estar aqui assistindo, com o Ai, que som. delícia! Vai ser Com o som. maravilhoso. Então a gente vai marcar para você voltar, sim, porque eu estou vendo que você tem um livro aí em cima da mesa, né? Que a gente Pois vai é. falar. Meu livro, Coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Este livro, ele tem aqui o prefácio de Lucas Naves, né, um hipnoterapeuta que foi meu professor. É um livro onde eu mostro aqui 10 passos para a pessoa Deixa eu ver. com hipnose e frequências musicais está curando as suas dores emocionais. Então, Olha que lindo, para mim já tem um autógrafo. é, Para Cláudia Cardillo, com muito carinho e gratidão, Drica Gomes. Olha que lindo. Gostei bastante do tema e eu vou ler um pedacinho de claro. aqui da contracapa, com uma visão perspicaz sobre o caos. O livro traz a abordagem da psicanálise num mergulho até as emoções, mostrando o que fazemos e perdemos e o que perdemos por conta da desordem e do desequilíbrio interior. É um livro para se ler com quem senta para um bate-papo. Oh, coisa Isso. gostosa, tomando um café, que Exatamente. Eu delícia! escrevi ele todo assim, como se fosse um bate-papo mesmo, uma conversa. Ai, que bom. E assim a gente vai levando adiante. De um modo Uhum. fácil e descontraído, a Drica revela e desvela como cada signo do zodíaco pode encontrar força e resiliência para superar desafios e restaurar a harmonia interior. Que Isso. gostoso! Uhum. Eu estou vendo aqui também que você tem os QR codes, né? Que Tem. levam para as meditações, né? Sim, na última página tem os QR Codes, tem a meditação, tem uma playlist com músicas
para quando você já estiver lendo, já vai ouvindo a música de acordo E com já aquele coloca tema. em prática o que está lendo, né? Então a pessoa Já. já vai desenvolvendo ao mesmo tempo. Isso. Drica, amei conversar com você aqui. Seja muito Obrigada, bem-vinda. querida. Eu Você tem um agradeço. compromisso comigo agora, que é fazer uma vivência aqui no ar para as pessoas. Firmado com o compromisso. som, firmado compromisso com o som, para reverberar nos chakras e fazer com que a gente dê esse presente, né? Essa manhã maravilhosa aí para quem nos ouve. Vai Esse ser lindo. dia fantástico, né? Tenho certeza que vai mudar o seu dia e a sua semana. Então, é isso. Fico muito feliz, muito obrigada. E até o próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, me segue para mais conteúdos como esse, @CláudiaCardillo Oficial, e falta o seu. Drica Gomes, _psique, no Instagram. E dricagomes.com.br é o meu site. É isso mesmo. Então, nos vemos em breve no próximo episódio. Tchau!